Aqui apresentou ao mercado uma nova identidade visual e, mais do que isso, um novo propósito de marca. O que é que representa esta mudança? Esta mudança representa uma nova etapa na história da marca. A marca já tem muitos anos, tem feito uma evolução muito importante a nível mundial e com este passo, isto é, com uma mudança radical de imagem, mudámos o logo, que é sempre muito difícil e arriscado, mas acho que aqui a conseguiu, com este novo logo, que é uma assinatura, modernizar muito um logo que estava um bocadinho datado. Mas uma marca não muda só porque mudou o logo. O que a marca pretende transmitir agora é um sentimento de mobilidade e uma mobilidade sustentável. Portanto, mudamos o nome e mudamos também o nosso claim, que passou a ser Movement That Inspires. E tudo aquilo que aqui a fizer daqui para a frente, os produtos que lançar para o mercado estão mais a ver com uma facilidade de movimento das pessoas, de um aligeirar, de um facilitar da vida e, portanto, não se trata apenas de vender automóveis, mas trata-se também de ter aqui um novo conceito de mobilidade que pode passar por serviços associados, evidentemente, às viaturas que formos produzindo. Esta transição da Kia para a mobilidade sustentável enquadra-se no chamado Plano S, que visa redefinir todo o ecossistema de mobilidade. Em que é que consiste esse plano? Exato. O Plano S tem 3 vetores. O primeiro vetor é transformar, digamos, a motorização base dos nossos carros de uma motorização com base em motores de combustão interna para a eletrificação. Enfim, com os processos transitórios de híbrido plug-in e acabando na eletrificação pura. Nós estamos, neste momento, já com vários modelos em várias fases deste desenvolvimento, mas este é o primeiro vetor, é transformar as viaturas que antes eram só movidas a motores a gasóleo ou a gasolina, para transitoriamente passarmos para 100% de viaturas elétricas. O segundo vetor tem a ver com uma nova área de negócio que chamamos de Proposed Build Vehicles. O que é isto? São veículos que são fabricados com fins específicos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há 3 áreas. Pode ser da distribuição, conforme vans, pequenos, médios e grandes, para o last mile, para a última distribuição, para ajudar o que é todo o comércio eletrónico e depois a entrega dos artigos na casa das pessoas, no local onde elas estão. Nós vamos ter viaturas específicas feitas para cada frotista, para aquilo que precisar, o tipo de modelo que precisar. Não vamos ter um modelo base, vamos ter uma estrutura base, que é tipo um skate, em que a base do skate, a prancha, será as baterias, com 4 rodas nas pontas, um motor, e depois pões a carroceria que o teu cliente, o frotista, pretender. Pretende só um lugar e muita carga, pretende 3 lugares e menos carga, pretende eventualmente... Mais personalizado. É Proposed Build Vehicles. Fazemos um carro, digamos, como um fatinho à medida do cliente. E cada carroceria será diferente de cliente para cliente. Finalmente, o terceiro vetor é o vetor da mobilidade, onde vamos ter serviços de mobilidade, como já hoje existem do car sharing, ou de serviços de subscription, de subscrição, como se diz, e nós vamos ter várias soluções para apresentar aos nossos clientes de serviços em que não é preciso fazer a compra de uma viatura, mas o que se faz é uma subscrição mais ou menos flexível, por menos tempo ou por mais tempo, com viaturas de um tipo ou de outro tipo, e vamos ter tudo isto assente também na nossa rede de concessionários, como estações de recolha e de troca de viaturas, para, enfim, mudar um bocadinho do que é o nosso negócio tradicional, que era comprar os carros e revendê-los aos clientes. Como é que vai ser a mobilidade do futuro? Isso gostava eu de saber. Gostava de saber, teria uma vantagem enorme, mas aquilo que nós pensamos é que vai haver, eu diria que eu acho que não vai haver um corte radical. Como tudo, vai haver uma evolução progressiva, as sociedades vão se habituando a determinados tipos de conceitos. Hoje em dia, as pessoas dizem, vai haver uma questão em que as pessoas não são proprietárias das viaturas e vão subscrever e ter um FII que pagam mensalmente para ter uma utilização, pode ser de uma viatura e pode ser da trotinete também, ou uma moto, ou um furgão. Quer dizer, tudo isso hoje já se passa um bocadinho quando a maior parte das pessoas compram a viatura pagando a prestações. O que quer dizer que já não são proprietárias do carro. Quer dizer, ainda há uma sensação de que o carro é nosso, porque o carro não é partilhado com mais ninguém, mas no futuro eu também acho que nós vamos usar um carro para determinado tipo de afazeres que temos da vida, ou profissionais ou pessoais, e não quer dizer que andemos a mudar de carro todos os dias. Ou que o carro à hora do almoço vai ser usado por outra pessoa. Eu acho que isso é, digamos, uma visão um bocadinho muito à frente daquilo que eu vejo já. Vai haver uma evolução progressiva
Cada vez há de haver pessoas que não precisam de ter um carro todos os dias do ano, principalmente as pessoas que vivem nas grandes cidades e que têm uma grande facilidade de encontrar transportes públicos e ofertas de mobilidade que são muito fáceis de subscrever, desde os Ubers, os táxis, não é? O metro, as trotinetes para andar poucas distâncias. Essas pessoas, se calhar, não precisam de um carro todos os dias, mas isso é para quem vive na cidade e trabalha na cidade e tem ali todo o ecossistema. Se você, numa cidade, já viver um bocadinho para lá do centro, na periferia, evidentemente que já vai precisar de uma viatura, porque a disponibilidade de transportes e a facilidade de acesso já não é tão grande. Agora, eu acho é que esta rede vem do centro e começa-se a alargar em círculos até uma cobertura cada vez maior, mas eu acho que sempre em meios rurais nunca haverá, eventualmente, uma cobertura tão perfeita que as pessoas abdiquem completamente a propriedade de uma viatura a 100%. Mas isto é uma evolução. Isto é uma evolução, pode durar 5 anos, pode durar 10 anos, vai ser mais fácil em Portugal, em Lisboa, se calhar vai ser primeiro e no Porto, e depois vai-se alargar a outras cidades, digamos, as pessoas que não têm a viatura, mas vão usar frotas de car sharing ou outro tipo de situações, ou de motos, ou de bicicletas, ou de trotinetes, para fazer a sua vida do dia-a-dia. Mas haverá sempre a necessidade de haver viaturas disponíveis para as pessoas fazerem a sua vida. E depois para irem um fim de semana de férias para fora, fazerem outro tipo de situações. Portanto, para nós o negócio não está acabado. Pode ser diferente o cliente a quem nós vamos vender os carros diretamente, para depois o cliente final utilizar em termos de acesso e subscrição de menor duração. Portanto, no âmbito desta mobilidade sustentável, aqui quer tornar-se realmente uma referência na oferta de veículos elétricos. Daí ter desenvolvido uma plataforma modular especificamente para este tipo de habitáculos. Em que consiste esta plataforma? Nós queremos ser um player mundial, queremos ser um dos líderes da eletrificação, da mobilidade. Aqui vai ter várias plataformas. A primeira que lançou foi a plataforma EGMP, que é o Electric Modular Platform, que foi pela primeira vez usada no EV6 que vocês estão a ver aqui atrás. Portanto, este é o primeiro carro do grupo que tem esta plataforma modular e que vai ser usada nos futuros modelos elétricos puros que a Kia for lançar no futuro. E nós, até 2026, esperamos lançar nesta plataforma ou numa plataforma similar a esta, talvez mais pequena, vários modelos, desde o EV1 ao EV9. Como vê, lançámos o EV6, portanto vamos ter mais 5 modelos mais pequeninos e 2 modelos maiores. Qual é o benefício? O benefício da plataforma é isto, é que como isto é uma plataforma também que tem as baterias na base, as suspensões e as rodas nas pontas, e depois um motor ou 2 motores, um motor à frente e um motor, ou só um motor, conforme as opções que haja para os acabamentos dos carros, isto permite uma modularidade enorme, portanto, permite também jogar com as carrocerias, não é bem como eu disse na parte dos Proposed Build Vehicles, mas quase. Você pode fazer um carro tipo coupé, pode fazer um carro tipo SUV, pode fazer um carro tipo monovolume, pode fazer um 5 portas, pode fazer um sedã e assentar tudo sobre uma plataforma que está tão limpa que permite que a viatura tenha um conforto, um espaço interior, um conforto de rolamento muito acima daquilo que nós estamos hoje habituados, mas que vai ser, digamos, a norma no futuro. Ao contrário de outras plataformas, que são viaturas que começaram por ser viaturas com motores térmicos e que algumas adoptaram um motor elétrico. Esta maneira de construir os carros elétricos permite que a construção fique mais barata, o que vai permitir que os carros elétricos também possam ser vendidos mais baratos e que, portanto, possamos dar acesso a mais gente a esta tecnologia, porque, como sabe, hoje ainda uma viatura elétrica custa mais caro que uma viatura a gasolina ou diesel equivalente. E nós precisamos de baixar o preço das viaturas elétricas para democratizar a expansão do negócio. Para uma marca como a Kia, qual é a importância de acelerar este eixo de eletrificação? Vamos ver, o problema de acelerar ou não acelerar é um problema mais de legislação do que da marca. As marcas vão se adaptar à legislação. Quem está a acelerar o processo são os governos, portanto o governo europeu, que está a criar metas muito apertadas e mais apertadas do que se esperava no passado, para, efetivamente, a descarbonização da economia. As marcas vão atrás dessa descarbonização e nós queremos ser um dos players que está mais à frente nesse processo. Agora, isto é também um processo que é caro.
que exige muitos investimentos, e por isso é que eu lhe digo, é muito importante baixar o preço das viaturas elétricas para não limitarmos o acesso de mobilidade à população, porque senão voltamos a 100 anos atrás, quando só tinha carro quem era muito rico. E nós não estamos neste momento num processo de dizer às pessoas vocês vão deixar de poder se movimentar porque agora só se poderão movimentar em carros elétricos e eles custam o dobro dos outros. Não, isto vai evoluir. O aumento do volume de vendas, mais a simplificação da produção e não a adaptação de carros que foram feitos para outras motorizações, mas fazendo de raiz, torna mais barata a produção, permite vender as viaturas mais baratas e, portanto, permite o acesso destas viaturas a mais gente. E esse é que é o futuro. E falando então em concreto deste novo modelo EV6, quais são as características diferenciadoras deste carro? De que forma é que ele está em linha com a estratégia da marca? Portanto, é um carro 100% elétrico, é um carro com um design super moderno, é um carro que tem um interior fantástico, cheio de tecnologia, um enorme painel de LED onde terá toda a informação e mais alguma necessária para a condução ou necessária para que os passageiros se possam divertir durante os trajetos que façam dentro do carro, porque veja, esta viatura tem uma série de tecnologia de ajuda à condução que já está no nível 2 de autonomia. Não é? O nível máximo é 5, já estamos no nível 2, mas o nível 2 já permite que você possa guiar em autoestrada com um cruise control adaptativo, portanto ele já não anda sempre àquela velocidade, mas se vir um carro à frente já vai travando para se adaptar à velocidade do tráfego que vai à frente, sem o condutor ter que acionar qualquer botão, e este já tem uma fase em que, se quiser ultrapassar, basta o condutor pôr o pisca e o carro faz a ultrapassagem por ele próprio. E só não faz isto autónomo porque é proibido, porque tecnologia já tinha para fazer sozinho. Obviamente, as leis ainda não permitem que isso seja assim. Você também tem um sistema de manter o carro dentro da faixa que ele curva em função das curvas que aparecem no caminho. Agora, o sistema ainda não permite que você tire as mãos do volante. Mas ele já podia trabalhar sem as mãos do volante. Portanto, isto já é uma fase 2. E qualquer dia teremos uma fase 3 em que ainda se requer menos atenção do condutor. Isto é um processo que tecnologicamente vai andar mais depressa do que a legislação. E é preciso ter muito cuidado com estas coisas. Mas, portanto, este carro já tem muita coisa que vão permitir a condução autónoma no futuro. Nós vamos ter, até 2026, mais 6 ou 7 viaturas feitas em plataforma específica e mais 4 elétricos puros, mas que são carros que vão ter carrocerias que vamos ter também com outro tipo de motorizações. A partir daqui do EV6 até 2026 vamos ter mais 11 puros elétricos, mas dos quais 7 serão em plataforma dedicada e os outros serão complementos de gama de outras plataformas. Podemos dizer que o EV6 é o carro do futuro? Hoje é o carro do futuro e quando lançarmos o próximo já não será, o próximo é que vai ser o carro do futuro. Agora, este carro tem muita tecnologia e tem muito daquilo que a Kia quer para o futuro próximo. Sabe que isto, na nossa indústria, isto muda muito depressa, está sempre a evoluir. Portanto, eu digo assim, isto é o state of the art hoje. Para o ano, já teremos este carro com mais tecnologia e já teremos a lançar outro com mais tecnologia. É assim que se faz o futuro. Qual é a vossa ambição em relação ao peso dos veículos elétricos no vosso negócio? A Kia pretende, até 2030, vender em todo o mundo 40% das suas vendas sejam viaturas eletrificadas. Quer dizer mais ou menos 1.600.000 unidades no mundo inteiro, dos quais cerca de 900.000 serão puros elétricos. É preciso perceber uma coisa, você pode dizer só 40% em 2030, ok, é que estamos a pensar que aqui vende em todo o mundo. E há grandes áreas do mundo onde este fenómeno da descarbonização está muito mais atrasado do que na Europa, nos Estados Unidos e na Coreia. E, portanto, o que estou a falar é que, sendo 40%, o que quer dizer é que na Europa, Estados Unidos e Coreia, a percentagem vai ser muito superior a isso, vai ser talvez 70%. Em partes do mundo, da África, América do Sul, Ásia, etc., ainda estamos um bocadinho longe da eletrificação. É um caminho ainda a percorrer. É um caminho. E em Portugal, e falando do negócio de forma mais geral, qual é aqui a vossa estratégia de futuro? Como é que viveram estes tempos de pandemia e, no fundo, como é que encaram os próximos meses? Bom, nós seguimos, obviamente, a estratégia da marca.
Portanto, estamos muito entusiasmados por esta estratégia que a marca tem. Seremos dos mais entusiastas, digamos, defensores destas novas ideias e da mobilidade sustentada. E o que aconteceu durante a pandemia foi que nós tivemos também que repensar um bocadinho o nosso negócio de distribuição. E nós estamos num sítio, e estamos num local, que é o nosso showroom virtual, digamos assim, é que chamamos Kia Vibe, Vibe de Virtual Buying Experience, que foi uma coincidência engraçada. Começámos a pensar neste projeto em 2019 e o que acontece é que quando rebentou a primeira fase da pandemia, em março, abril do ano passado, nós estávamos prontos para abrir o nosso stand virtual, isto é, a nossa capacidade de ter uma plataforma de vendas online. E, portanto, iniciámos devagarinho, a pouco e pouco, abrimos a plataforma em abril do ano passado, portanto, uma plataforma digital em que o cliente entra no computador ou no smartphone, consulta os modelos disponíveis, vê preços, faz configurações, escolhe o modelo, porque os modelos que estão visíveis são os modelos que existem em stock em Portugal, não estamos a vender um produto que vai ter que ser construído eventualmente, não, disponibilizamos o stock que existe no momento para que as pessoas possam escolher uma viatura e sabe que se escolher e comprar tem a viatura disponível em 2 ou 3 dias. Em cima desse estudo que pode fazer no seu computador, se precisar, tem imediatamente um botão em que carrega para solicitar uma videochamada, vem a videochamada ter a este espaço, onde nós temos uma panóplia de carros, em princípio da vasta gama de 15 modelos diferentes que temos, para que um dos nossos Digital Genius possa fazer a apresentação específica da viatura que o cliente quer ver e ele pode fazer as perguntas, mostre-me o tablier do carro, mostre-me a mala, veja lá se cabe aí que espaço é que eu tenho na bagageira, mostre-me o motor, mostre-me bem as jantes, gosto desta cor. Temos todas as hipóteses para esclarecer o cliente e ele, sem sair de casa, com essas videochamadas, pode ter a informação necessária para tomar a sua decisão de compra. Na própria plataforma, disponibilizamos também algumas soluções de financiamento. Se o próprio cliente quiser fazer um financiamento, pode ter uma simulação de financiamento, pode ter uma pré-aprovação de um financiamento e depois pode ter a confirmação do financiamento e a partir daí pode escolher o concessionário em que vai querer receber o carro ou se o concessionário que prefere que lhe vão entregar o carro a casa e pode completar a jornada completamente online, sem sair de casa ou sem sair do escritório. Posso lhe dizer que isto tem sido progressivo e que a maioria das jornadas não são 100% online. As pessoas utilizam muito a plataforma online para fazer uma fase inicial da sua prospeção, fazem a sua videochamada e depois, porque muitas vezes ainda temos a questão da retoma, as pessoas têm uma viatura para dar à troca, é dado um contacto de um concessionário e as pessoas entram imediatamente em contacto com o concessionário mais perto da zona onde está o cliente, começa a tomar conta do processo e pode fazer uma avaliação da retoma ao cliente, mas se o cliente depois preferir, pode voltar ao online e conclui o seu projeto online. Mas a partir do momento em que é apresentado a um concessionário, o que nós temos como experiência é que as pessoas depois completam a sua jornada no concessionário. Mas temos de tudo. Portanto, é algo que ajudou o negócio em termos de pandemia? Ajudou porque as pessoas, naquela altura que havia muitas restrições de deslocação e não se podiam ir e os stands estavam fechados e tínhamos esse processo todo, nós tivemos a possibilidade de manter, digamos, a loja aberta para fazer toda esta apresentação da nossa gama. Agora, as pessoas ainda não estão muito motivadas para este tipo de compra, principalmente um artigo como é um automóvel. Mas nós estamos a sentir, de mês para mês, uma progressiva adesão maior e as pessoas a ganharem confiança e a fazerem muito uso desta nossa plataforma Kia Vibe. Só para terminar, João, qual é a visão da Kia para o futuro? A visão da Kia para o futuro é que vamos ser uma das marcas mais importantes a nível mundial. Vamos contribuir para uma mobilidade das pessoas que seja sustentável e compatível, digamos, com aquilo que o universo e que a Terra nos pode dar. Não podemos continuar a tirar mais do que o desgraçado do planeta pode dar. Agora, também queremos que as pessoas não percam qualidade de vida, não percam capacidade de se deslocar, não percam a liberdade de poder andar de um lado para o outro e de conhecer novos locais e de se divertir. Portanto, nós queremos ter um papel nisso.